Em meio ao barulho dos carros, ao frio das calçadas e à pressa de quem passa sem notar, vive um menino que carrega nos olhos um brilho diferente. Com apenas 11 anos de idade, ele mora nas ruas ao lado da mãe, enfrentando diariamente a fome, a insegurança e o abandono. Sem escola, sem brinquedos, sem cama quente, mas com um sonho enorme: ser jogador de futebol. Ele mesmo diz que o futebol é a única coisa que o faz esquecer da realidade por alguns minutos. Todos os dias, ele improvisa bolas com sacolas e fita adesiva e treina sozinho em um campinho abandonado. Com os pés descalços e os joelhos ralados, ele repete os dribles dos seus ídolos e finge que a plateia está ali, gritando seu nome. Mesmo sem nunca ter pisado em um estádio, ele acredita que pode chegar lá, e é essa fé inabalável que o mantém de pé, mesmo quando tudo parece desabar. Em uma noite qualquer, enquanto se abrigavam debaixo de uma marquise para fugir da chuva, o menino olhou para a mãe, com os olhos marejados, e disse em voz firme: "Um dia, eu ainda vou te tirar daqui. Você vai ver. A senhora nunca mais vai dormir na rua." Aquela frase simples carregava um peso enorme. A mãe, emocionada, apenas sorriu e o abraçou. Ela sabia que não tinha como prometer nada em troca, não tinha teto, não tinha comida, só tinha ele. Mas aquele momento ficou gravado. Dias depois, um senhor que passava frequentemente pela praça ouviu o garoto repetir essa promessa enquanto chutava sua bola de plástico. Tocada, essa pessoa resolveu filmar discretamente e compartilhar nas redes sociais, dizendo que nunca tinha visto tamanha determinação em uma criança. Em poucas horas, aquele vídeo se espalhou, alcançando milhares de visualizações. A voz firme do menino e seu compromisso com a mãe emocionaram o país. E, sem saber, ele acabava de dar o primeiro passo rumo a uma mudança que ninguém poderia imaginar. O vídeo, gravado de forma simples e sem pretensão, correu à internet como um incêndio em palha seca. Em poucas horas, já somava centenas de milhares de visualizações. Nos comentários, pessoas de todas as partes se emocionavam com a sinceridade do menino e com a promessa feita à mãe. O tom da sua voz, a firmeza com que falava de um futuro onde ambos estariam fora das ruas, tocou profundamente o coração do público. Influenciadores começaram a compartilhar o vídeo, jornalistas destacaram o caso em reportagens locais e páginas esportivas viralizaram o conteúdo com legendas como: "Esse menino só precisa de uma chance." Foi assim, entre compartilhamentos e repostagens, que o vídeo chegou até o perfil de Neymar. Em meio a tantas publicações que recebe todos os dias, aquela chamou atenção. O craque assistiu ao vídeo inteiro, em silêncio, várias vezes. Não era apenas sobre um garoto pedindo ajuda, era sobre esperança, dignidade e a força de um sonho. Neymar, que também veio de origens humildes, se viu refletido naquela história. E foi aí que tudo começou a mudar. A resposta de Neymar não demorou a vir. Em uma postagem feita nas redes sociais, o jogador escreveu poucas palavras, mas que carregavam grande impacto. "Esse moleque me lembrou de mim. A luta, a vontade, o olhar. Alguém avisa ele que a chance vai chegar." A publicação viralizou em questão de minutos. Milhares de fãs comentaram, marcando perfis e pedindo que o menino fosse encontrado. Mas Neymar não parou por aí. Em mensagens privadas, ele entrou em contato com sua equipe no Brasil e pediu que localizassem o garoto imediatamente. Enquanto isso, em seus stories, Neymar falou abertamente sobre o vídeo. Disse que, quando viu aquele menino falando da mãe, sentiu algo que não sentia há tempos. Ele lembrou das dificuldades que passou no começo da carreira, das vezes em que o pai não tinha como pagar a passagem para o treino, das noites em que a geladeira estava vazia. E, com voz firme, afirmou: "Se eu puder ser a ponte para alguém sair da rua e correr atrás do sonho, então é para isso que serve tudo o que conquisteis." Era oficial. Neymar queria conhecer aquele menino. E, mais do que isso, ele estava disposto a mudar sua história. Poucos dias após a repercussão nas redes sociais, a equipe de Neymar conseguiu localizar o menino e sua mãe. A notícia foi dada pessoalmente por um representante do jogador, que os encontrou ainda na rua onde costumavam dormir. A reação do garoto foi imediata. Ele começou a chorar, sem conseguir conter a emoção. Repetia entre soluços: "Eu vou conhecer o Neymar.
Eu vou conhecer o Neymar. A mãe, em silêncio, apenas o abraçou com força, como se estivesse tentando acordar de um sonho bom. O encontro foi marcado com discrição. Quando finalmente se viram frente a frente, o menino não conseguiu dizer uma palavra. Ele apenas correu até Neymar e o abraçou com força, como se estivesse segurando o próprio futuro em seus braços. O jogador, visivelmente comovido, se ajoelhou para falar com ele no olho a olho. Perguntou sobre os treinos improvisados, sobre os sonhos, sobre a mãe. Cada resposta do menino parecia reforçar a convicção de que aquele encontro não era por acaso. A mãe, que observava tudo de perto, mal conseguia conter as lágrimas. Pela primeira vez em muitos anos, ela via o filho sorrindo sem medo. E naquele instante, em meio a palavras simples e olhares sinceros, algo mudou. Não era apenas um encontro entre ídolo e fã. Era um reencontro entre esperança e oportunidade. O que parecia ser apenas um gesto simbólico se transformou em algo muito maior. Após o encontro, Neymar surpreendeu não só o menino e sua mãe, mas também todos que acompanhavam a história. Em uma atitude silenciosa, sem alarde, ele realizou uma doação de valor impressionante, suficiente para mudar completamente a vida dos dois. Mas o dinheiro não era o ponto central. Neymar não entregou apenas cifras, ele ofereceu dignidade. A mãe do garoto recebeu, naquele mesmo dia, as chaves de um apartamento mobiliado, com aluguel pago por um ano inteiro. Além disso, o menino foi matriculado em uma escola particular com bolsa integral, incluindo uniforme, transporte e alimentação. Para completar, Neymar garantiu um plano de saúde completo para os dois e ainda incluiu o menino em uma renomada escolinha de futebol com acompanhamento de treinadores profissionais e psicólogos esportivos. Tudo foi feito com discrição, sem discursos, sem câmeras. Neymar pediu apenas uma coisa: que o menino nunca deixasse de sonhar e que usasse essa oportunidade para crescer com humildade e coragem. A mãe, com os olhos marejados, segurou as mãos do filho e agradeceu em silêncio. Pela primeira vez, ela via um novo horizonte à frente. E o menino, agora com estrutura, segurança e apoio, dava o primeiro passo concreto, rumo ao seu tão sonhado futuro nos gramados. Com a vida transformada e o coração cheio de esperança, o menino começou uma nova fase. A rotina, antes marcada por incertezas e improvisos, agora seguia um ritmo diferente. Acordava cedo, tomava café da manhã com a mãe e ia para a escola, com uniforme limpo e mochila nas costas. À tarde, treinava com seriedade, sempre com os olhos atentos, absorvendo cada instrução como se fosse ouro. A dedicação impressionava os professores, os treinadores e todos os que o cercavam. Ele não reclamava, não se distraía, não deixava o passado tomar conta, pelo contrário, usava cada lembrança difícil como combustível para seguir em frente. E nunca, em momento algum, se esqueceu da promessa feita à mãe. Todos os dias, antes de dormir, repetia para ela: ainda vou te dar muito orgulho. Mãe, isso tudo é só o começo. A história daquele menino, que um dia sonhou com os pés descalços, em uma calçada fria, agora inspirava outros jovens em situações parecidas. Ele se tornou símbolo de que a fé, a persistência e a coragem podem, sim, encontrar uma chance. E, para Neymar, esse foi o verdadeiro gol: mostrar que o futuro começa quando alguém acredita.